Oi, gente, boa noite. A paz seja, Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? Gente, hoje o frio até que tá ameno, né? Mas estava ontem de madrugada, né? O frio é demais, né? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, glória a Deus, amém? Bom, hoje eu tô falando de Gênesis ainda, né? Porque Deus colocou no propósito no meu coração, né? Que eu não tinha ministrado ainda, ministrei a Moisés, né? E aí eu senti no meu coração que Deus falou que eu teria que começar lá do começo para nós entender, né? Até chegar em Moisés, porque Deus tem um propósito, uma direção para nós, né? E o Senhor já está falando conosco, vocês têm que crer, confiar, né? Porque muitas vezes a gente fala, o Senhor manda falar sobre a palavra dele, toca o nosso coração para nós falar para vocês não creem, né? Aí sabe que muitos não creem, né? Porque aqueles que creem, quando a palavra de Deus fala, a pessoa já dá um glória, né? Aí coloca, dá legalidade à palavra de Deus, coloca embaixo amém, ou você fala amém, glória a Deus, eu creio. Isso sim, é você confirmar que você está crendo na palavra de Deus. Agora, às vezes o silêncio de muitos significa que duvida da palavra de Deus. São os incrédulos, muitas vezes são as pessoas incrédulas que não creem na palavra, né? Porque a gente tem que dar glória a Deus. Tudo que Deus fala, Ele falou o santo, falou o dom da verdade. Então nós temos que dar glória a Deus. Ele sabe o que está falando. Se Ele está falando, é porque Ele quer resolver a situação da nossa vida. Muitas vezes situações que nós não podemos resolver. Quem pode é Ele. Ele pode tudo. Depende dele. Acontece tudo na nossa vida pela permissão dele também. Nós temos que crer na palavra de Deus, amém? E o Senhor está sempre falando conosco através da palavra, nos direcionando, né? Nos abrindo nossos olhos, coisas erradas que nós estamos cometendo, pessoas que nós não estamos perdoando, guardando mágoas, ressentimento, né? Situações que Deus quer que nós melhorem. Deus gosta de um coração quebrantado, um coração que se arrepende, que reconhece seus erros, quer se redimir e quer ser transformado, quer ser renovado no Senhor. Só podemos ser renovados na presença de Deus, né? Se nós continuar mesmo servindo a Deus, continuar olhando para o mundo, quem é amigo de Deus, Deus falou tremendamente no meu coração também de manhã, quem é amigo do mundo não é amigo de Deus, tá? Toma cuidado. Quem você, é amiga, não, quem é muito amigo do mundo não é amigo de Deus, tá? Então Deus, ele gosta de, é uma coisa para ele, reservada para ele, é para a presença dele. Então quanto mais você se aproximar de Deus e pensar mais nas coisas de alto, a gente vai, Deus é santo, nós vamos sendo santificados em Deus, amém? Mas se nós continuar vivendo com o mundo, a gente vai se afastando da presença de Deus. E isso nós não podemos fazer, né? Se buscar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. O Senhor já fala, amém? Então, em Gênesis 12, o Senhor fala do chamado de Abrão. Já tinha falado, né? Que Deus falou com Abrão, acho que em Ur, Deus, né? Onde eles estavam. Depois eles vieram para Arã, né? Onde foi, até o Terá morreu ali em Arã, né? O Terá morreu em Arã. E ele, Abrão, ele teve esse chamado, Deus falou com ele, né? E o Senhor ordenou para Abrão, para ele que ele saísse no meio da parentela dela, que o Senhor ia mostrar uma terra, ia encaminhar ele para uma terra. Mas Abrão não duvidou. E Abrão simplesmente, ele fez o que Deus falou, né? Ele pegou os seus animais, a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, que é irmão do teu irmão, do irmão dele que morreu, né? E pegou seus servos e todos os seus bens, porque era um homem muito rico já, Abrão já era um homem rico, e já não era muito novo também. E ele foi, né? E o Senhor falou também, antes disso, o Senhor falou para ele que ele ia fazer de Abrão uma grande nação. A gente pode até entender que, quando Deus fala assim, eu vou te fazer de ti, no segundo, o Senhor fala, no versículo 2, de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Se uma boa benção, seria uma boa benção. Então, o Senhor falou assim para Abraão, eu vou te fazer uma grande nação, né? E te abençoarei e agradecerei o seu nome. Então, Abraão, a gente pode entender que Abraão deve ter pensado na hora, né? Eu fazer uma grande nação, ele não tinha filho, já tinha uma idade já, né? Ele já não era um homem novo. E a sua mulher não podia ter filho, era estéril, né? E interessante. Mas eu acho que ele deve ter pensado, mas não questionou, né? E depois ele falou assim, eu te abençoarei, o Senhor abençoará, porque ele abençoa, Abraão já era um homem abençoado por Deus, né? Porque antes de Abraão ser temente a Deus, ser confiável em Deus, e antes de o Senhor aparecer para ele para falar com Abraão, ele era um homem também que tinha idolatria a outros deuses, né? Eles adoravam naquele tempo a lua. Então eles até vieram de Caldeus para Arã, parece que lá também estavam cultuando esse deus Lua, né?
Então ele não era um homem temente a Deus, adorava outros deuses. Mas depois que o Senhor falou com Abraão, aí sim Abraão começou a adorar o verdadeiro Deus Altíssimo, amém? Então aí o Senhor, e só que Abraão, ele não duvidou da palavra de Deus, mesmo ele sabendo que o cenário que ele estava, né, assim, ele visto com o olho de, seria impossível, mas só que ele confiou, né, ele não duvidou de Deus, até que o homem é um homem temente a Deus, né, a gente fala que o homem da fé, Abraão é um homem da fé, né, ele não questionou, ele simplesmente ele confiou, amém? Então, nessa passagem de Gênesis 12, aqui tem 7 promessas que Deus, ele tá falando para Abraão. 7 promessas que Deus realizou na vida de Abraão. Ele não questionou o Senhor. Ele simplesmente obedeceu. Então, o segredo para a promessa, Deus liberou a promessa, a vida de muitas pessoas já está liberado. Só que não acontece porque não crê. É incrédulo a palavra de Deus, não confia, né? E não persevera também, né? Então, muitas vezes não acontece porque muitas vezes estão presos e no passado, né? Se você Deus te libera uma palavra que vai acontecer, às vezes há uma oportunidade de você sair daquele problema, só que você fica preso com insegurança, com medo, com dúvida, quer dizer que então você não crê na palavra de Deus, né? Porque Abraão, mesmo sabendo que uma terra incerta, ele não sabia para onde ia, ele simplesmente ele pegou as coisas dele e foi. Ele não questionou, como é que eu vou viver lá, para onde eu vou ser? Não, ele não questionou, ele simplesmente obedeceu a Deus, né? E as coisas aconteceram, né? Conforme a vontade de Deus. E aqui o Senhor falou que ia fazer uma grande nação para ele, né? Mesmo assim, no final ele podia olhar assim, nossa, mas como fazer uma nação se eu não tenho nem filho, né? Mas ele falou, não, Deus, se o Senhor está falando, eu até escrevi, eu até vi essa palavra, se Deus está falando, quem sou eu para questionar? Isso mesmo você tem que pensar. Se Deus está falando, o dono da verdade da vida, o dono de tudo, você vai questionar Deus por quê? Hein? Ele está falando que você vai conseguir, que ele colocou um sonho no seu coração e a promessa dele vai se cumprir na nossa vida. A palavra de Deus não volta sem ser cumprida. Ela vai ter que ser cumprida. Mesmo que você... mas vai se cumprir a palavra. Mas, só que quanto mais a gente se demora para acontecer, crer, vai prolongar. Vai ser mais demorado. E alguns não recebem, porque aconteceu no povo do deserto. Deus tirou o povo do Egito, nós vamos ver essa passagem lá em Moisés depois, o Senhor tirou a promessa, tirou o povo do Egito, da escravidão, e prometeu uma terra que mana leite e mel para o povo, tirou o povo. O que aconteceu no deserto? O povo só reclamava, murmurava, né? E sempre estava assim, fazendo algo que não agradava a Deus. O que aconteceu? Ficaram lá no deserto, esses nem saíram de lá, foi a geração deles que foram para a terra prometida, porque desobediência, né? Eles não creram em Deus, eles duvidaram da palavra de Deus. E muitas pessoas não recebem a bênção de Deus porque duvidam do poder do Senhor. Eu sei que é claro que tem excesso, a gente vai olhar assim, Deus falou, vou fazer uma grande nação. Mas como? Se eu só tenho um filho, né? Só que para mim, nos olhos normais, se você vê com os olhos normais da vista, você não vai conseguir. Mas se você olhar para o olho da fé e você olhar a própria palavra de Deus, o Senhor fala que se você ler aqui é a palavra dele, né? O que o Deus fez e o que Jesus fez sobre a face da terra, desde o princípio lá da criação, e o que Deus fez em toda a face e continua fazendo milagre todo dia, todo tempo, todo momento, porque se você vem todo dia nós temos livramento, né? Deus está conosco o tempo todo nos ajudando. Então, se você for ver os feitos de Deus, as maravilhas que o Senhor fez e continua fazendo, a gente não deve jamais duvidar da palavra de Deus. Deus está conosco o tempo todo nos ajudando. Mesmo aqueles que não buscam a Deus, Deus está ali cuidando, está zelando de todos nós, amém? Porque Deus ele conhece nossas falhas, conhece nossos defeitos. O Senhor sabe todas as coisas, né? Nós temos que crer na palavra. Então Deus está liberando bênçãos, promessas que vão ser cumpridas, promessas que já era para nós já estar longe, era para nós já estar realizados, a promessa ter cumprido na nossa vida, mas não está acontecendo porque não crê, duvida, né? E também não quer, porque às vezes também não quer. Tem gente que não quer, sabe? Fica assim, não sei o quê, acho que não vai dar, eu não vou, tem medo de investir, tem medo de fazer, tem medo de sair fora. Então, por exemplo, sabe, tem gente que tem medo de fazer as coisas, tem medo, tem uma certa insegurança de tentar. Às vezes Deus fala, você vai fazer isso, não, tem medo, fica assim bloqueando, não tem medo, tem aquela coisa, a gente não tem que ter medo não, esse mundo a gente tem que arriscar, a gente tem que ser, porque o filho de Deus não pode ser covarde, né? Deus tem um espírito não quer espírito de covardia não, né? Ele quer espírito de corajoso, ser forte, corajoso e valente para enfrentar a luta. Vai ter tribulação, vai ter problema, vai, mas nós vamos vencer em Jesus,
Porque com Jesus, com Deus nós somos mais que vencedores, né? Então nós vamos ter luta. Então aqui, e Deus fala assim, eu te abençoei fazer uma grande nação, né? Aí sabe que Abrão, a descendência de Abrão, o pai Abrão, né? Que é conhecido, antes de Jesus era o pai Abrão, depois de Jesus não, aí não era mais o pai Abrão. O pessoal conhecia Abrão, né? Se você ver lá o povo lá, eles falavam Abrão, né? Sempre o pai Abrão, né? Sempre veio assim, olhava sempre Abrão, o que Abrão fez, né? Só que depois veio Jesus. Então acho que foi Isaías ou Ezequiel que já tinha profetizado que Jesus, né? Mas Jesus é a descendência de Abrão, né? O descendência de Abrão. Então a gente vê que o Abrão ele teve um papel muito importante para o povo ali, né? Pro povo, porque o povo tudo, as nações tudo, Deus queria ser conhecido nas nações, porque Deus exaltou Abrão de uma maneira pela obediência. Ele adorava Deus, ele colocava o Senhor em primeiro lugar, tudo que Deus falava, ele obedecia. Olha como é bom a obediência a Deus. Toda vez que ele falava, o Senhor falava algo para Abrão fazia. A gente vai ver lá na frente que quando Deus pediu para Abrão o filho da promessa, né? Que Abrão queria tanto ter um filho e o Senhor liberou a promessa e demorou um tempo, foi concretizado, teve Isaac e depois o Senhor vai, nós vamos ver lá mais para frente. O Senhor pediu o filho dele. E Abrão fez o altar lá, fez o sacrifício, não foi? Então, como que o homem ele cria tanto Deus, né? Porque ele já achava que na cabeça de Deus podia fazer tudo. Deus podia ressuscitar Isaac, né? Oh, glória. Então, olha que fé desse homem, né? E o Senhor falou para ele que ele engrandeceu o nome dele e ia ser uma bênção. Abraão foi uma bênção, porque além dele ser um homem muito importante, conhecido, ele foi um homem temente a Deus, né? Ninguém mexia com ele também, que sabia que era um homem de Deus, respeitavam eles, os reinados, respeitavam Abraão, né? Porque ele sabia que Deus de Israel estava com ele. Amém? E foi um homem abençoado, e onde ele ia era abençoado, e aqueles que estavam com ele também era uma bênção. Ele chegava também, abençoava o lugar, era abençoado, porque Deus abençoava. Amém? Abraão era uma bênção. E Deus engrandeceu o nome de Abraão, que se Abraão não fosse com Deus, não quisesse, questionasse, quando Deus falou para ele ser no meio da parentela, ele ia ser um homem que se chamava Abrão, né? Aí eu falo, você conhece Abrão? Ninguém conhecia Abrão, mas como o Senhor agradeceu, exaltou o nome de Abraão, o Senhor mudou o nome dele, Abraão, pai de muitas nações, né? O pai das nações, o Abraão, né? Então, ele tá até no plural, Abraão, né? Então, ele é um pai das, é o pai da nação, amém? Então, ele é um homem, ele foi conhecido em todo o reino, né? Todo conhecido ele porque ele era um homem respeitado, um homem de Deus, fervoroso, temente a Deus, amém? Ele adorava. Agora a gente vai ver no versículo 3 que o Senhor falou, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu vou parar por aqui. Aí eu vou terminar aqui. O Senhor falou para Abraão ainda, eu abençoarei os que te abençoarem. Oh, glória. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só. Então, todas aquelas pessoas que Abrão chegava no lugar, aceitavam Abrão e tratavam bem Abrão, né? Tudo, eles ouviam que Abrão era abençoado por Abrão, pelo Senhor, né? Eles eram abençoados, eles prosperavam, protegiam, eram pelo Senhor. Mas aqueles que eram contra Abrão, se levantavam contra Abrão, o Senhor amaldiçoava eles, né? Eles eram podia ser até exterminado, né? Então, todos aqueles que iam contra Abrão, alguma coisa se levantaram contra Abrão, eles tinham que havia uma punição, iam ser amaldiçoados, né? Então, eles tinham que tomar muito cuidado, porque Abrão era uma bênção, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o Senhor falou que através do Abrão, Deus usou Abrão para que todas as famílias crescessem em Deus, confiassem em Deus. Ele era já um homem da evangelização, é o pai Abrão, um homem da fé, já conhecido como Abrão, um homem da fé. Então as pessoas viam Abrão e falavam, esse é um homem de Deus, vamos crendo em Deus, porque olha o que Deus faz na vida desse homem, esse é um homem temente, um homem respeitado, um homem que é honrado. Então as pessoas olhavam para aquele homem e falavam, não, esse é um homem de Deus, né? É um homem que a gente tem que respeitar, um homem abençoado, e todas as pessoas eram abençoadas por ele, porque ele falava de Deus, ele vivia conforme a vontade de Deus, ele fazia aquilo que Deus queria. Então a gente olhava para uma pessoa assim, isso que Deus quer de nós também, que nós sejamos uma pessoa abençoada, que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher de Deus, né?
mesmo que passe situações, não interessa, ele está continuando firme na fé, confiando, perseverando na fé e na oração. Ele é uma pessoa abençoada e ele fala de Deus, a pessoa olha Deus nele, porque ele dá testemunho da vida dele, para que Deus está com ele, né? E o caso de Abraão fez isso, ele dava testemunho que Deus estava com ele, ele perseverou, e mesmo assim no dia da situação da promessa, eu sei que foi um momento difícil, né? Imagina ele sendo uma pessoa de idade, uma mulher de idade, mas ele confiou, né, no Senhor. Mesmo que houve alguns assim, que nem a minha esposa pediu, a gente vai ver lá na frente, que ela pede para Abraão, né, porque ele tem um filho com a sua serva, que é a tradição deles naquele tempo tinha, ele teve, mas mesmo assim, ele não deixou de fazer a vontade de Deus. Ele confiou no Senhor, né, e o Senhor abençoou ele, a geração dele, a geração de Isaac e todas as gerações até, e a geração de Jacó, que a gente vai ver as 12 tribos de Israel lá para frente. Amém? Então Deus abençoou a descendência de Abrão. Então, Abrão foi o pai de muitas nações, o pai das nações. A descendência de Abrão todas, né? Povoou a face da terra. A gente pode vê-la nas 12 tribos de Israel. A gente vai ver, povoaram, né, a terra ali, né? E aí cresceram cada vez mais. Então é isso que Deus fala para nós, né? Então, quando Deus ele libera uma palavra, ele vai te abençoar, né? Naquilo que ele falou que você vai cumprir a promessa da sua vida. Ele tem uma promessa para te liberar, vai te abençoar naquilo que ele falou, tocar no seu coração. Porque a gente não sabe, os planos de Deus, eles são maiores que os nossos, o caminho de Deus, a gente não sabe o que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós temos que confiar no Senhor, né? E Deus, ele não quer que nós duvidemos da palavra dele. Quanto mais nós duvidar da palavra de Deus, as coisas não vão acontecer na nossa vida. Quer dizer que Deus, ele mente, se ele falou, ele vai cumprir. É por isso que eu falei, escrevi que se Deus está falando, quem sou eu para duvidar, né? Vocês falam, Carmen, você vai viajar. Eu sei que às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas como que eu vou viajar se eu não tenho dinheiro? Mas você vai viajar, né? Eu falei, mas eu não sei falar a língua, aí, né? Eu vi um testemunho esses dias, de um irmão que falou isso, que um dia ele viu um pastor falando que ele ia viajar, que ele ia para um outro lado do mundo, e ele ficou pensando, mas como eu vou para o lado do mundo? Eu não tenho nem passaporte. Às vezes eu penso isso também, sabe? Não tenho nem passaporte, mas eu não tenho passaporte, como que eu vou, né? Eu não tenho dinheiro. E aí ele falou, olha, para quem ele falou o testemunho dele, ele não era um homem temente a Deus, assim. Ele recebeu uma palavra de um profeta que Deus usou para falar para ele. E hoje ele já ministrou, eu estava dando testemunho, ele já ministrou o mundo inteiro já. Ele já andou pelo mundo, ele falou, já. Quem diria, né? Você vê uma pessoa que Deus falou, só liberou uma palavra. Então, às vezes Deus está liberando uma palavra, que o que ele vai fazer na sua vida, aquilo que você quer, não. Você pensa pequenininho, não é isso que Deus quer. Deus quer algo grande na nossa vida. Deus quer exaltar pessoas, Deus quer honrar pessoas, né? Então, você confiar que Deus tem algo maior para a nossa vida. É que nós não cremos. Ele fala que nós pedimos mal, é verdade. Nós pedimos mal, é verdade. Nós não sabemos pedir. Nós pedimos as coisas, nós pedimos mal. Não sabemos pedir. Porque Deus tem algo para dar maior para nós. Não é aquilo que você quer. Aquilo que você quer é coisa momentânea. Deus tem algo maior, tem um propósito naquilo que Ele vai te dar. Assim que Abraão tinha um propósito. Qual foi o propósito de Abraão? A gente vê na história, né? É a descendência, né, da continuidade, o pai da fé, da continuidade, porque Deus faz tudo isso, continuidade, a fé tem que ser passada de geração para geração. É o que a Bíblia fala, a palavra de Deus. É isso que a gente tem que povoar a terra, mas nós temos que dar o quê? Ensinar a fé, a obedecer a voz de Deus, ouvir o Senhor. Amém? E eu terminei lá, que eu falei lá na ministração de manhã, Deus falou assim, sentindo no coração. Deus não é homem para que minta, e nem, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Né? Porventura, tendo-lhe dito, eu não fará? Ouvindo falado, não o cumprirá? Você acha que Deus fala que ele não mente? Para nós, eu estou falando. Nem é filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que vai fazer algo na sua vida, você crê que ele vai fazer. Se você já for liberado uma palavra na sua vida, que Deus falou que vai fazer algo na sua vida, vai mudar a situação na sua vida, que vai mudar o cenário, e aquilo que você acha que é impossível que vai acontecer, a situação que você vai acontecer sim, porque para Deus tudo ele pode. Todo nosso problema para Deus é nada. Sabe o que é nada? É nada. Para Deus nada, nada isso. Nós passamos. Então, nós temos que ir na palavra. Então,
Você acha que Deus não mente? Não é homem para mentir. Ele está falando, não sou para que menta. Ele também não é homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Queira você não, ele vai cumprir a palavra dele. Porque a palavra dele não volta sem ser cumprida. Vai se cumprir, né? Você tem que crer. Só isso. Enquanto você não crê, você fica aí, né? Na situação, sofrendo, pelejando, lutando, tá andando em vão. Porque sem Deus você não consegue nada. Amém? E ele fala assim, tendo ele dito, não fará. Se Deus falou, é que nem eu falei lá, escrevi lá. Se Deus está falando, quem sou eu para questionar? Quem nós somos? Nada. Somos pó, né? Deus falou, ele vai cumprir. E havendo falado, será que ele não cumprirá? Com certeza ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir porque ele é Deus. E não é porque você quer, é porque ele quer. É ele que quer fazer na nossa vida. É ele que quer fazer, é a vontade dele, é o que apraz ele, é a vontade dele. Ele tem misericórdia para quem ele quer ter misericórdia. Então não é nós. Porque eu sou bom, eu faço boas obras, eu vou na igreja, eu sou... Não, nada disso. Não é por obras, é por fé, né? É por fé e obras. Mas ele também fala que é porque ele quer, né? Não é porque nós fazemos, se eu sou boazinha, eu faço... Não, ele quer abençoar, amém? É ele que quer. Então ele vai fazer, não é por causa que eu e você, não. É por causa que ele quer nos abençoar. Ele quer mostrar que ele é Deus e para que nós demos o testemunho, porque ele faz tudo. E olha, eu estava pensando, falei, meu Deus, tanta coisa que eu fico só pensando que Deus fala a palavra. Eu falei, meu Deus, como a gente pensa, tudo que acontece na nossa vida, essas vitórias na nossa vida, a gente fala, fui eu que venci. Não, não é, você é Deus que vence. Tudo é Deus que vence. A gente tem que agradecer todos os dias a Deus. Porque todas as vezes que acontece uma coisa, luta, um trabalho que você consegue executar, ou alguma coisa, tudo é Deus. É que nós olhamos só para nós, sozinhos não conseguimos nada, não temos nem força. Não é remédio, não é academia, é a fé. É Ele que nos mantém vivo, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos sustenta. Então tudo é Deus. Nós temos que pensar, não é nós, é Deus que nos dá força. É Deus que nos ajuda, é Deus, é tudo, é Deus. Não, nós não somos nada sem Deus. Amém? Então tudo que nós temos, até aqueles que acreditam que não, que acham que nem o que são, que falam que são ateus, nada, é Deus. Eles estão ali porque é Deus que dá. A vida deles está na mão de Deus, né? Deus, ele sabe o que faz, né? Você confia na palavra de Deus. E que lindo que Deus está falando com a gente. Tem que ouvir, viu? Preste atenção no que Deus está falando. Eu acho lindo quando Deus fala. Tem que ouvir a voz de Deus. Deus é doce, fala com o nosso coração. A gente fica até sensibilizado, né? Então Abrão, ele partiu, né? Quando o Senhor ordenou ele para sair no meio da parentela, ele saiu de Arã, ele foi. Abrão não questionou, então ele foi. Ele foi fiel a Deus, né? Então ele pegou a sua mulher, os seus filhos, né? Ele pegou sua mulher, os seus servos, os seus bens, né? Que tinha adquirido e seus animais e foi, né? Ele partiu de Canaã, né? Ele foi. Eles partiram de Arã, perdão, e depois eles foram para depois o Senhor orientou Abrão para ir para Canaã. Então, a gente precisa crer na palavra. A palavra de Deus, ela não mente. Então, Deus tem algo para nos entregar. Tem uma promessa para se cumprir na nossa vida. Mas Deus já liberou a promessa, né? A promessa já está sobre a nossa vida. Já está ali liberado para nos alcançar aquilo que nós queremos. Já está. Só que nós temos que crer, confiar, obedecer, né? Buscar a Deus, adorar o Senhor, amém? Também se arrepender, porque para as coisas acontecer também há um processo, né, dentro de nós, né? Você está preparado psicologicamente, emocionalmente para receber as coisas de Deus, porque o que Deus vai dar para nós não é uma coisa pequena, é uma coisa grande, é uma coisa que para a nossa dificuldade, a nossa visão, é difícil nós conseguir até realizar ou resolver a situação, mas para Ele que pode tudo, é algo sobrenatural que Ele vai fazer na nossa vida. É o que talvez nós... Tem até uma música assim, como é que é? É assim, deixa eu ver, esqueci, Deus vem fazer o que o homem nunca fez, vem fazer a história que nunca viu, vem cumprir o descrito de Joel. Aviva-nos a vida do Senhor, vem fazer a história que nunca viu, vem fazer o que o homem nunca fez, quer dizer, vem fazer a história que nunca viu, vem cumprir o descrito de Joel. Aviva-nos a vida do Senhor, vem fazer a história
A história que nunca vi, vem fazer o que, que o homem nunca fez, perdão. Vem fazer o que o homem nunca fez, vem fazer a história que nunca viu, vem cumprir o descrito de Joel, aviva-nos, aviva o Senhor, isso mesmo. Ele vem fazer a história que nunca viram, vem fazer aquilo que nunca o homem fez. Ele pode, você vê que na história, tudo quem fez é Deus, né? Vem fazer aquilo que o homem nunca fez, então você vai experimentar algo novo na sua vida, sobrenatural. Ele vai fazer uma história que nunca homem nenhuma fez. Então ele vai fazer algo novo, também sobrenatural. E o descrito de Joel, né? Então ele vai se cumprir o que ele falou, o que ele prometeu. Amém? Creio na palavra de Deus. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque quando Deus fala, ele faz. Ele faz. E ele vai fazer algo novo na nossa vida. Vai se nós crer. Então Deus já está nos direcionando. Assim que ele direcionou Abraão, Abraão não questionou, Abraão é considerado o homem pai da fé porque ele obedeceu. Ele simplesmente adorou a Deus, ele confiou na palavra de Deus, ele foi fiel a Deus. Então, pela fidelidade de Abraão, pelo respeito, pelo reconhecimento da soberania do Senhor, amém? Que Deus sabia que ele é Deus poderoso, glória a Deus, que ele poderia fazer qualquer coisa, que ele podia resolver qualquer situação. Abraão fez o que ele confiou, ele não questionou Deus. Ele não duvidou, ele não murmurou, ele sempre confiou, amém? Eis que Deus quer de mim e de você, amém? Eu desejo uma boa noite, e fique com Deus, receba a palavra de Deus no coração e que nada, Senhor, meu Deus, que nada de mal venha tentar tirar a palavra dos seus filhos, né? Que o Senhor colocou no coração. E para aqueles que não estão confiando, Pai, e aqueles que estão ainda duvidando, Pai, que eles sejam tocados, transformadas as suas vidas, né? E posso viver, experimentar o sobrenatural do Senhor na vida deles, porque o Senhor é Deus e tudo pode, tudo faz. Todo impedimento, medo, insegurança, dúvida, né? Que o inimigo está colocando aí que não vai acontecer, porque não vai resolver, vai, porque o Senhor é Deus e pode tudo. Para o Senhor, o nosso problema não é nada. Basta só uma palavra sua, Senhor, tudo pode mudar, o cenário pode mudar. O Senhor faz existir aquilo que já está morto, faz tornar viva, tornar vida. Então, o Senhor, para o Senhor, tudo é possível para o Senhor. E principalmente aqueles que crê. O Senhor fala que aqueles que crê no Senhor verão a glória de Deus para a nossa vida. E nós cremos, nós acreditamos, Senhor. Então, se tiver alguma coisa embaraçando na mente dos seus filhos, né, Senhor, caia por terra todo mal. Toda insegurança, toda dúvida do coração, Pai. Que a sua promessa possa se cumprir na vida deles e de todos nós, Senhor. E em nome de Jesus, nós cremos, confiamos. Nós damos glória a Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, e nada pode impedir os seus planos na nossa vida, nada e ninguém pode impedir os planos de Deus sobre a nossa vida. Nós cremos, nós confiamos. Louvado seja o seu nome, tu és santo, Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos, o Senhor é santo, de toda a honra, de toda a glória e toda a adoração. Louvado seja o seu nome, Senhor. Santo é o Senhor, amém? Tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor, amém? Creio na palavra do Senhor, amém, Jesus? Louvado seja o nome do Senhor, tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém?